Então, tudo bem? Eu sou a Josenilde do canal Josesan. Aqui estou para, neste momento, compartilhar com você e por você mais uma porção da palavra de Deus, de entendimento, de conhecimento, do pouquinho que eu estudo. Sempre eu gosto de compartilhar com o meu próximo, com o meu amigo, meu irmão, todos vocês que têm o prazer de clicar neste vídeo para assim estar junto comigo aprendendo, né? Que eu aprendo com o Papai do Céu e tento transmitir também com Ele e por Ele, para a glória do nome dEle e para a felicidade de você. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha. Olha bem que maravilha. Essa passagem está escrito lá no Salmo, capítulo 1, do versículo 1, se não for engano, até o 4, 5, você vai lendo aí, que você vai conseguir encontrar esta passagem. Ainda ele diz que os ímpios não são assim, mas eles são como a folha que o vento dispersa, né? Quer dizer, sopra para um lugar para outro. Mas o justo e o ímpio não prevalecerá no juízo, nem a sua descendência na congregação dos justos. Então, você imagina, meu amigo, minha amiga, como é bom nós procurar ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? O que é meditar? Meditar é fechar os olhos e buscar do Espírito Santo, o Espírito Santo para assim ele ensinar o significado, porque a Bíblia é um livro inspirado, escrito por mãos humanas, pelos seres humanos, mas é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dá a palavra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele dá a palavra, o entendimento, o conhecimento, e o ser humano escreve, né? Então, e ai daquele que tirou, né? Porque eu já vejo falar, né? Eu não procuro estudar, vejo falar de Bíblias, de escrituras, né? Que se dizia ser sagrada, que se diz ser sagrada, e já está com diversas coisas aí, diversos preceitos, diversos indicação que não tem nada a ver com o que Deus ordenou fazer. Então, a palavra de Deus, mas Deus já sabendo, o Espírito Santo já sabendo que isso ia acontecer, então deixou escrito, tem uma passagem aqui na Bíblia que está escrito, que ai daquele que tirar uma letra ou um tio, quer dizer, que mudar um versículo, uma palavra, né, ou um capítulo, e que colocar, mudar os sinais, né, vamos supor, um ponto final, uma interrogação, né, uma exclamação, uma vírgula. Então, Deus já deixou essa advertência. E o ai de Deus, meu amigo, minha amiga, quem poderá resistir o ai de Deus? Porque a pessoa pode fugir, quem sabe, de qualquer uma mão, mas das mãos de Deus, ninguém consegue fugir, né? O olho de Deus, você imagina, os olhos de Deus estão em todos os lugares, a presença de Deus está em todos os lugares, no lugar de sofrimento e no lugar de paz. Aonde estiver o ser humano, aonde estiver um ser que respira, ou onde não tiver, Deus está presente, porque tudo é dele, por ele e para ele foi feito. Então, meu amigo, eu não quero brincadeira com Deus. Eu não quero brincar com Deus. Não. Tudo que eu tento transmitir aqui é falar no meu canal YouTube. Eu tento falar, buscar a presença de Deus, inspirada por Deus, porque e aquilo que eu erro, que o Senhor tem misericórdia, meu Deus, porque a palavra de Deus, ele diz que ele não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Agora você imagina, o ser humano, por mais que queira ser verdadeiro, por mais que queira falar a verdade, ele erra, ele tropeça, ele gagueja, né? Mas se você, se nós procurarmos entendimento, buscar de Deus para fazer, para praticar as boas obras, a gente consegue, né? E Deus, ele não deixa ninguém enganado. E é muito fácil a gente saber quando a palavra, quando o recado, quando a obra vem de Deus e quando não é. Quando o inimigo está com o dedo aí, muitas das vezes, tentando atrapalhar ou lançar dúvida na vida da pessoa. Mas não era, né, não era apenas isso que eu queria falar, ou mesmo não era isso que eu queria falar. Deus foi colocando praticamente palavras na minha boca, porque eu tento falar por intermédio dele para a honra e glória do nome dele, para ser ajudada e também ajudar o meu próximo. Eu vou compartilhar com você agora, nesse momento, é uma passagem que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, e depois a gente, quem sabe, lê mais um. Lê mais uns dois. Lá no final, que vai ser o quê? Vai ser no mesmo capítulo 12, o versículo 13, né? Então, o versículo 1 está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 1, está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os tempos maus, no qual você chega a dizer, vem a chegar a dizer, que não tenho prazer neles, né? Não tenho contentamento, não tenho alegria, não tenho prazer neles, né? Antes que se escureça o sol e a lua, e a luz, a lua e as estrelas tornem a vir, e as nuvens depois da chuva. Então aqui, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, o Senhor deixou aqui escrito para nós, para que nós venhamos lembrar do nosso Criador. Quem é o Criador? O ser que te teceu no ventre da sua mãe, que me teceu, que criou o céu, a terra e o mar, os peixes, os pássaros, os animais, todo ser que respira e que não respira. Tudo foi escrito pela mão deste Senhor, que te teceu no ventre da sua mãe, te fazendo assim a imagem e a semelhança dele, que me teceu. Todos é o único ser que é a imagem e a semelhança de Deus, somos nós, os seres humanos. Somos a imagem e a semelhança do Deus Criador. Então, ele adverte aqui no livro de Eclesiastes, deixou escrito por intermédio de homens inspirados pelo Espírito Santo, para deixar escrito para mim, para você e para todos os seres humanos, né? Lembra, não esqueça do seu Criador, né? Nos dias da sua mocidade, quer dizer, enquanto você tiver vida, lembra do seu Criador. Enquanto você tem força, lembra do seu Criador. Enquanto você tem saúde, você tem paz, né? Antes que venham os tempos no qual você venha dizer, eu não tenho prazer nos meus dias. Me mata logo, como tem gente que pede, pessoa que pede, me mata logo, tira logo minha vida, né? Ou outros não pedem não, eles vai lá, bebem um veneno, põem um troço na cabeça, na garganta, onde for, e dá um tiro na cabeça, se mata, né? Que é um grande pecado. Deus não deixou para nós tirar a nossa vida, mas sim, é Ele quem dá e é Ele quem tira no momento certo, né? Ele não deixou para nós mesmos, com as nossas próprias mãos, tirar a nossa vida, e ele também não quer que nós pedimos a morte, né? Ele quer que nós pedimos a ele força, coragem, renova a fé, e assim sucessivamente, coisas boas, e não a morte, porque, na verdade, Deus tira o fôlego de vida do ser humano, mas ele não queria que o ser humano morresse. O ser humano, ele foi criado, os primeiros seres humanos, foi para serem eternos, e nós também somos eternos. Mas, infelizmente, esses seres humanos
que foi o casal que foi feito, os primeiros seres humanos, que foi Adão e Eva, eles erraram, eles pecaram, e esse pecado contaminou todos os seres humanos, todos. Não tem um que não nasceu, que está livre do pecado. Os únicos que nasceu sem pecado foi Adão e Eva. E o único também que nasceu sem pecado foi Jesus, mas ele levou sobre si todos os meus, seus, os nossos pecados, para que nós viéssemos ser livre. Tem pessoas que comentam até, essa semana até eu tive conversando com um irmão meu, mas pena que foi pouco, eu não estava eu estava com pressa, e ele falando, os crentes têm mania de dizer que eles são salvos. Como é que eles são salvos se eles estão aqui? Né? Então, o cristão, na verdade, os servos de Deus, os filhos de Deus, eles são salvos através da graça em Cristo Jesus. É pela fé. Isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Então, Deus deixou esse dom para todos os seres humanos que reconhecesse a Jesus como seu único suficiente Salvador, que receba. Né? Então, para você, meu amigo, minha amiga, ser salvos, vocês precisam assumir diante de Deus e dos homens, dos seres humanos. Hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu te aceito, Jesus, como meu único suficiente Salvador. Não é só na mente, não. Confessar. Com o coração acreditar, com a mente acreditar e com a língua, com a boca confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, o seu Deus, o seu Pai, o seu amigo, seu libertador, seu advogado, seu irmão e assim sucessivamente. Então, é assim que nós passamos ser salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Eu, você, qualquer um ser humano, ele pode ser salvo em Cristo Jesus através de aceitar a Jesus como Salvador. Só que tem que aceitar e permanecer e prosseguir seguindo os princípios bíblicos, né? Esforçar para seguir os princípios, né? Ler a palavra, orar, consagrar, procurar santificar, procurar se libertar dos erros, das práticas erradas. Eu lembro que antes de eu já até falei em alguns vídeos sobre esses costumes que eu tinha. Antes de eu ter Jesus como meu Salvador, eu, ensinada pelos meus pais, né? Eu tomava sempre uma dose de cachaça antes do almoço, da janta, ou mesmo cerveja, né? Eu bebia, eu gostava demais de um vinho, né? Eu gostava muito, não é desse vinho, o suco de uva, não. Hoje eu ainda tomo, sempre eu compro para mim tomar, né? Ou mesmo na ceia, né? Que é celebrando ali a morte e ressurreição de Jesus, que os cristãos, os crentes, eles celebram uma vez por mês. Tem outros tipos de cristão que é por ano, ou é por 6 meses, não sei. Eu sei que na igreja onde eu congrego, nós celebramos uma vez por mês, né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele disse para que nós viéssemos celebrar a Santa Ceia até que ele volte. Então, nós celebramos sempre, renovando as nossas alianças, a nossa aliança com ele, né? Então, o que é que acontece? Voltando a cá, o que eu ia falar. Antes de eu ter Jesus como meu Salvador, eu fumava, eu tomava cerveja, tomava vinho mesmo com álcool, né? Tem muitos cristãos ainda aí que acham que tomam, né? Que diz que tomam, mas eu não tomo. Porque o que acontece, eu sei que se eu tomar, o vinho, ele embriaga também se tomar muito. E se eu tomar um copo, eu vou querer mais. Porque eu, Josenilde, eu gosto do vinho. Eu, Josenilde, eu gosto de cerveja. Eu, Josenilde, eu gosto. Se for para mim tomar, eu vou continuar tomando uma dose de cachaça com limão. Eu gosto, mas eu não faço, eu não tomo para poder crucificar o meu corpo, consagrar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Porque se eu for tomar, eu vou tomar mais um, e vou estar embriagada. E então eu não vou. O Senhor fala para que nós não venhamos embriagar com vinho, mas sim embriagar, enchei-vos do Espírito Santo.
Então, hoje eu não tomo mais. O cigarro eu não fumo mais, acho que deve ter mais, deve ter uns 25 a 27 anos que eu deixei de fumar. Eu tinha muita vontade, era uma coisa que eu tinha muita vontade de deixar e não conseguia. Eu consegui deixar de fumar no dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e passei a ser salva, né? Ele diz que não é através de obras, mas através dele, né? Para que, se fosse através de obra, a gente ia assim soberbecer, né? Achar que é melhor do que ninguém, alguém. E eu não sou melhor do que você, meu amigo, minha amiga, que quem sabe não aceitou a Jesus ainda. Eu sou igual a você, né? Eu sou ser humano igual a você. A única diferença que faz em mim que eu oro para que você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda tem dúvida da sua salvação, é que você venha reconhecer a Jesus como seu Salvador, mas reconhecer de coração, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Porque se você reconhecer a Jesus como seu Salvador, como eu que fui transformada, eu era uma incrédula também, eu era uma idólatra, eu era uma pessoa sem conhecimento, sem discernimento. Eu não tinha discernimento nenhum do que significa ser salvo ou não ser. E através de Cristo Jesus, o Senhor colocou na minha mente, me ensinou o Espírito Santo, que é o meu professor por excelência. Hoje ele me ensina, ele me ensinou e continua me ensinando, moldando o meu caráter para mim, a cada dia, se tornar a perfeição do varão perfeito, o cidadão, a cidadã do céu, no qual ele veio me chamar. Ele continua trabalhando em mim. E assim como também está trabalhando em você, que já aceitou, e pode trabalhar em você, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Meu amigo, minha amiga, como falou aqui o versículo 12 de Eclesiastes, o versículo 1, o capítulo 12, o versículo 1. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venha os tempos no qual você venha dizer que não tem prazer nele. É muito bom você lembrar hoje, porque depois tem religião que prega aí, que depois que morrer, que existe um local, um purgatório, onde vai queimar o pecado, às vezes chega lá todo cheio de mancha, e queima o pecado vai ser queimado, até a pessoa ficar com as vestes limpas, com o corpo limpinho, e depois sobe para o céu. Meu amigo, o único fogo que tem para poder queimar pecado depois que morre, e vai queimar e nunca vai ser queimado e nunca vai ser destruído, acabado, é o fogo do inferno. Então, não existe purgatório depois que passa desta vida para outra, para queimar pecado, ser liberto do pecado. O único ser que hoje, antes de morrer, antes de você passar dessa vida para outra, que queima pecado é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para que eu, você e todos aqueles que creem venham ter vida e vida com abundância. Então, vale a pena você fazer esse compromisso hoje, lembrar do seu Criador hoje, antes que venha o tempo no qual você venha dizer que não tem nele prazer. Então, procura ter prazer com Cristo hoje. Se eu for falar para você que ao meu redor não existe sofrimento, na minha família não existe alguém que esteja até sofrendo, né? E não consegue, em canto nenhum, ter a solução para aquele sofrimento. Mas porque a pessoa praticamente não procura viver o amor de Deus, a bondade de Deus, os princípios da palavra de Deus, orar, vigiar, se consagrar. Porque quando nós passamos, nós praticamos estas boas obras, de ler a palavra, como eu li aqui, do Salmo, capítulo 1, a partir do versículo 1, as bem-aventuranças, bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mesmo que estiver passando pelo vale da sombra da morte, meu amigo, nós não temos mal nenhum, porque o Senhor, Deus está comigo, está conosco. A sua vara, o seu cajado nos consolam, como diz no Salmo 23, né? O Salmo das bem-aventuranças, o Salmo falando sobre o grande pastor, que é fiel e perfeito pastor, que é Jesus Cristo. Não tem nenhum pastor fiel, justo, perfeito como ele. Somente ele é o pastor por excelência. Então, meu amigo, minha amiga,
Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça e o seu direito como o sol ao meio-dia, como diz lá no Salmo 103, né? Tem essa passagem que ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Aliás, no Salmo 37, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair o seu direito e a sua justiça como o sol ao meio-dia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarda e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que o mundo não conhece e que você venha ser bem-sucedido na vida espiritual, profissional, financeira, em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus te abençoa, em nome de Jesus.